Salve Roma! Hoje o programa Em Defesa da Fé tem um estudo sobre o livro do Apocalipse. Mas antes eu queria mandar um abraço para meu amigo Francisco Leilton, que recebeu uma graça esses dias através da intercessão de Santa Rita de Cássia, uma santa intercessora. Além de santa, uma mulher que recebeu as chagas de Cristo, recebeu essa chaga da testa, né? Que é um dos sinais que provam que só a Igreja Católica tem parte com Deus. Porque lá em Gálatas 6,17, São Paulo diz, doravante ninguém me moleste, pois carrego em meu corpo as marcas de Jesus. Se for olhar no Codex Sinaiticus, na Bíblia grega, está o termo estigmata. Inclusive, São Jerônimo traduziu para a Vulgata como estigmata também. Então, é um dos sinais, né, que os sinais acompanharão a igreja, né? Então, só a igreja tem sinais, tem provas científicas, milagres comprovados. Inclusive, os santos chagados, somente na igreja católica. Porque é a única que vem de Cristo, é a única que foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Então, minha gente, hoje vamos entrar num tema que é muito usado para perseguir a igreja, como várias coisas da Bíblia são distorcidas com um único propósito: perseguir a igreja de Deus. Quem persegue a igreja, persegue o próprio Deus, como é dito lá em Atos, né? Inclusive, esse tema, eu vou mostrar versículo por versículo a quem se refere essa profecia. O tema de hoje é a grande meretriz, a prostituta do Apocalipse. E vou mostrar aqui as táticas e as manobras que as seitas utilizam para difamar a igreja. E vou provar, biblicamente, que quem associa a grande prostituta à igreja católica, chamando a igreja católica de prostituta, chama o próprio Cristo de mentiroso, porque Cristo diz bem claro quem é a prostituta nos evangelhos. Vamos lá. Primeiro eu quero lembrar que toda revelação do Apocalipse, ela às vezes não tem um alvo só. Por exemplo, as duas testemunhas do Apocalipse 11, foram interpretadas de várias formas. Zacarias interpreta como Josué e Zorobabel, os dois chefes, um civil e outro religioso, da comunidade pós-exílica, né? Também foi interpretado como Moisés e Elias. E durante um tempo até disseram que foi Pedro e Paulo, né? E, por exemplo, o Apocalipse geralmente não se pode definir que significa exatamente isso, aquele texto, ou exatamente aquilo. Por exemplo, Apocalipse 12. Existem vários textos que mostram claramente que o Apocalipse 12 é Nossa Senhora. Mas existem vários textos que mostram que Apocalipse 12 é Israel, né? Então a igreja aceita as duas interpretações. Porque o próprio nação de Israel, como pátria mãe do povo de Deus, prefigura Nossa Senhora, que é mãe do povo de Deus, mãe da igreja, mãe dos cristãos. Também se pensou que o Apocalipse 12 se referia à igreja, né? Então o Apocalipse 17 e 18 fala da grande meretriz. Primeiro, jamais pode ser uma igreja a meretriz do Apocalipse. Algumas seitas chegaram a dizer que era também a igreja católica e as filhas seriam as igrejas evangélicas. Mas eu vou ter que defender os evangélicos hoje também, porque não se trata de igreja nenhuma. O Apocalipse 17 e 18, ele se refere especificamente a uma cidade. Os evangélicos protestantes, né? Os crentes protestantes diziam que era a igreja católica. Aí os adventistas diziam que era a igreja católica e os outros protestantes. Mas não tem nada a ver. Se refere a uma cidade, jamais uma igreja. Vamos lá, Ednaldo, mostra aqui. Todas as vezes que o próprio texto do Apocalipse revela quem é a prostituta, diz que é uma cidade. Apocalipse 17, versículo 18. Mostra aqui, Ednaldo. A mulher que viste, enfim, é a grande cidade.
Logo aqui depois, confirma de novo, Apocalipse 18, 10. Ai, ai, ó grande cidade, ó Babilônia, cidade poderosa. Logo no versículo 16 também confirma. Ai, ai, ó grande cidade. Vestias linho puro, púrpura e escarlate. Então vamos mostrar quem é essa cidade? Primeiramente, no versículo 18, dá uma dica para sabermos quem é essa cidade. Essa cidade é uma cidade onde nela foi encontrado sangue dos profetas. Apocalipse 18, 24. Nela foi encontrado sangue de profetas e santos. Essa cidade, a grande prostituta, a grande meretriz, é uma cidade onde nela foi encontrado sangue dos profetas e dos santos. Qual é a cidade onde se acharam sangue dos profetas? Sangue dos santos. O próprio Jesus diz, em Apocalipse 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Olha que interessante. E Jesus diz, bem claro, que não pode ser outra cidade. Eu vou aqui abrir no Evangelho de São Lucas. Jesus diz que não pode ser outra cidade. Lucas 13, 33. Bem fácil para vocês decorarem. Ó. Lucas 13, 33. Mas hoje, amanhã e depois de amanhã devo perseguir o meu caminho, pois não convém que nenhum profeta pereça fora de Jerusalém. Algumas traduções está um profeta, outras nenhum profeta. Então o próprio Jesus diz que não pode ser outra cidade. Porque o último profeta, segundo Mateus 11:13, foi João Batista. E ele morreu em Jerusalém. Então não tem como ser outra cidade. Pode prefigurar outra cidade. A igreja aceita duas cidades, eu vou mostrar no final. Vamos lá. Outra coisa que eles usam para atacar a igreja. Interessante. Essa prostituta do Apocalipse é aquela que está vestida de púrpura e escarlate. Apocalipse 17, 4. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate. Estava toda enfeitada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações, que são as impurezas da sua prostituição. Olha que tática e manobra eles usam para acusar a igreja. Diz que a prostituta aqui está vestida de púrpura e escarlate. Sabe o que eles dizem? Que vestida de púrpura e escarlate é a cor da roupa dos cardeais. Olha que ignorância. O termo vestir nos textos proféticos quer dizer estado de purificação. Se está vestido de púrpura e escarlate, quer dizer que está cheio de pecado. Se está vestido de vestes brancas, quer dizer que está puro. O termo vestir nos textos proféticos, tanto do Velho Testamento como do próprio Apocalipse, significa estado de purificação. Vamos provar que... Olha que ignorância. Ou que tática, né? Porque às vezes corrompe a fé de muita gente. Vamos lá. Vestido de púrpura escarlate. No próprio texto de Apocalipse usa o termo vestir. Apocalipse 3,18 fala sobre vestir vestes brancas, que significa estado de pureza. Em Daniel 7,9 também usa esse mesmo termo vestir. Vestir vestes brancas ligado a estado de pureza. Quando se fala vestida de púrpura escarlate, se refere às abominações de Jerusalém. Vamos provar? Isaías 1,18. Pois bem, justifiquemo-nos, diz o Senhor, se vossos pecados forem escarlates, tornar-se brancos como a neve. Se forem vermelhos como a púrpura, ficarão brancos como a lã. Ou seja, o povo de Jerusalém, que se converteu em Cristo, que aceitou a vinda de Cristo, né? Que seguiu
na era messiânica, que acreditou que Jesus era o Messias, esse povo foi purificado. Né? A maioria não. A maioria negou Cristo. Você vê que em Romanos 9, 27, São Paulo cita Isaías, quando Isaías diz assim, por mais que os filhos de Israel sejam numerosos como a areia do mar, só um resto será salvo. Então, há salvação para Israel. Mas há condenação também. Vamos lá. Todos os textos proféticos mostram que a prostituta é Jerusalém. Ezequiel 16, 2. Filho do homem, mostra a Jerusalém os seus crimes abomináveis. E Jesus não cansou de mostrar, né? Mateus 23, ele diz perfeitamente todas as táticas farisaicas, né? Ele mostra o quanto é abominação para Deus. Né? Olha aqui em Jeremias 13, 27, mostra que a prostituta também é Jerusalém. Os adultérios que cometes, os teus gemidos de prazer, a vergonha de tua prostituição, eu vi os teus horrores sobre as colinas e campos. Ai de ti, Jerusalém, se não te purificas. Até quando, afinal? Isaías 1, 21 também mostra que é Jerusalém a grande prostituta. Como te converteste em rameira, ó cidade fiel? Estava cheia de justiça, nela habitou a equidade, porém agora está cheia de homicidas. Os homicidas, como Jesus diz, né? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Jesus diz lá em São Mateus. Minha gente, vamos mostrar outros versículos sobre a grande prostituta e as táticas usadas. E vamos destruir essas táticas aqui hoje, provando biblicamente. Outra incrível, essa é incrível. A prostituta, ela tem que estar sentada sobre 7 montes. Jerusalém está sentada sobre 7 montes. Os 7 montes de Jerusalém são Escopos, Nab, Monte da Corrupção, Monte Sião, Colina Sudoeste, Monte Efel e a rocha, chamada de Fortaleza Antônia. E o Salmo 125, 2 confirma que é Jerusalém que está cercada de montanhas. Daqui a pouco eu vou destruir aquele ataquezinho que eles fazem à igreja, se referindo às 7 colinas. Depois do intervalo, mas em defesa da fé. Estamos aqui de novo, em defesa da fé. Estávamos falando da prostituta, mostrando que ela está sentada sobre 7 montes. Né? Apocalipse 17, 9 diz: aqui se requer uma inteligência penetrante, as 7 cabeças são 7 montanhas, sobre as quais se assenta a mulher. O próprio Salmo 125, versículo 2, diz que é Jerusalém, que está cercada de montanhas. E você olhar qualquer estudo geográfico, vai ver que Jerusalém está sobre 7 montes. Os 7 montes são Escopos, Nab, Monte da Corrupção, Monte Sião, Colina Sudoeste, Monte Ofel e a rocha, também chamada de Fortaleza Antônia. Esse Monte da Corrupção é citado lá em 2 Reis 23, 13. É também chamado Monte da Destruição. Jamais seria a igreja, como querem dizer os inimigos de Deus. Porque Roma está sobre 7 montes também. Mas o Vaticano, depois do Rio Tibre, fica sobre 2 montes. 7 mais 2 igual a 9. Cai a farsa dos inimigos da igreja. Então são 9 montes ao todo. O Vaticano está sobre 2, né? E Roma está sobre 7. Que ao todo são Campidoglio, Quirinale, Viminale, Esquilino, Celio, Aventino e Palatino. E as outras 2 são Pintiana e Gianicolo. Então, minha gente, é mais uma farsa, né, que a gente acaba de destruir. Outro texto que é usado também é a questão do termo rainha. Né?
diz que a prostituta é uma rainha que não é viúva. Lá em Apocalipse 18, 7. Em Jeremias 51, 5 diz que Israel e Judá não enviuvaram. Em Lamentações 1, versículo 1, o primeiro versículo de Lamentações diz que Jerusalém é a rainha entre todas as províncias. Outro texto bastante usado também, os crentes protestantes, quando querem proselitar católicos, afastar o católico de Cristo e levar para uma placa, eles usam aqui, ó, Apocalipse 18, 4. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu, se refere a Jerusalém também. Em Lucas 21, do 20 ao 22, diz: quando virdes que Jerusalém foi sitiada por exército, então sabereis que está próxima a sua ruína. Os que se acharem na Judéia, fujam. Os que estiverem dentro da cidade, retirem-se. Ou seja, confirmando o Apocalipse. Sai dela, povo meu, da grande tribulação que foi na era primitiva. Primeiro século. A grande tribulação. Ainda vai acontecer a grande tribulação. Eles acham que Apocalipse quer dizer Amagedon. Mas não. Muita coisa do Apocalipse já aconteceu. Eles ficam dizendo que Apocalipse é tudo final dos tempos. De forma nenhuma, nem tudo. Muita coisa do Apocalipse já aconteceu. Em Apocalipse 1,19 é dito assim: escreve, pois, as coisas atuais e futuras. Então tem coisa que foi atual na era primitiva, que já aconteceu faz tempo e está aqui no Apocalipse. Né? Outra prova de que se trata de Jerusalém. A própria Bíblia diz que essa grande cidade, o próprio livro de Apocalipse diz que a grande cidade é Jerusalém. Lá em Apocalipse 11, 8. E os cadáveres das duas testemunhas vão ficar expostos na praça da cidade. Essa cidade chama-se simbolicamente Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Veja bem, todo mundo sabe que Jesus foi crucificado no Gólgota, em Jerusalém. Espiritualmente, simbolicamente, figurativamente, tem dois nomes essa grande cidade: Sodoma e Egito. Porque o texto do Apocalipse remete a duas cidades que foram a base da Igreja de Deus. Uma Jerusalém e outra Roma. São Pedro chama Roma de Babilônia. Lá em 1 Pedro 5,13. Mas olha que interessante. São Pedro chama Roma de Babilônia. 1 Pedro 5,13. Decore esse versículo, meus irmãos. 1 Pedro 5,13 diz que Roma é Babilônia. Mas Pedro diz também que aquela igreja que está em Babilônia é a igreja eleita. Quando ele manda a carta, ele diz: a igreja que está em Babilônia eleita. Ou seja, Jesus só tem uma noiva, só tem uma esposa. Ou seja, só uma igreja eleita. Mas, aí é a Babilônia Eufrates. Possível, gente. É Roma, sim. Porque São Pedro cita São Marcos nesse versículo. Ele diz: a igreja que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda. E também Marcos, meu filho. Ele cita São Marcos, o evangelista. E segundo São Paulo, em Colossenses 4:10, São Paulo estava em Roma. O próprio São Paulo manda Timóteo levar Marcos a Roma. Em 2 Timóteo 4:11. Não tem dúvida de que é Roma, a igreja eleita. E olha que coisa, a epístola de Pedro foi escrita pelo punho de Silvano. O próprio Pedro, São Pedro, diz isso. Lá em 1 Pedro 5:12. Que a epístola foi escrita pelo punho de Silvano. E lá em 1 Tessalonicenses 1:1, São Paulo diz que Silvano era colaborador em Roma. Então, a igreja eleita, citada por São Pedro, é Roma. E a grande prostituta, como a gente viu aqui, né, encaixa com Jerusalém. Mas prefigura também a cidade de Roma. Para encerrar, a grande cidade é aquela que reina sobre todos os reis da terra. A prostituta, lá em Apocalipse 17, versículo 18,
diz que aquela grande cidade é a que reina sobre todos os reis da terra. Nunca nenhum rei de Roma teve um domínio total em todo o planeta. A cidade que dominou sobre todos os reis da terra foi Jerusalém. Em Josué 12, do 9 ao 24, são citados 31 reis que Josué venceu, aquém do Jordão. Josué 12, 7 diz assim, ó, estes são os reis da terra que Josué e os israelitas derrotaram aquém do Jordão. Para o ocidente, desde Baal-Gal, no vale do Líbano, até a montanha nua que sobe para Seir. Josué deu essa terra em possessão às tribos de Israel, dividindo-a segundo as famílias. E até o inspiradíssimo livro de Tobias mostra que é Jerusalém que reina sobre todos os reis da terra, em Tobias 14, 9. Então, tudo encaixa com Jerusalém. Eles podem tentar qualquer manobra aqui, mas não vão usar nenhum versículo de forma fidedigna. Vão ter que falsificar, que fazer alguma táticazinha para atacar a igreja. Porque aqui está tudo sem brecha. Que a prostituta é Jerusalém. Olá, irmão, olá, irmã. Esse vídeo que eu passei aqui, ele durou em torno de 22 minutos, certo? Então, eu espero, né? Claro, você já conseguiu assistir o vídeo completamente. Então, irmãos, você, principalmente você protestante, por favor, com todo respeito a você, por favor, estude antes de fazerem vídeos, fazerem pregações para denigrir a imagem da Santa Igreja Católica. E aprendam a interpretar a Bíblia como ela deve ser interpretada. E venham para a Santa Igreja, porque só nós, a nossa igreja, a minha igreja, a Igreja de Cristo, vai saber interpretar radicalmente as expressões, as escritas bíblicas. Porque nós conseguimos ler o que nós fizemos e interpretá-las. Então, fique aqui, fique com Deus, Deus te abençoe. Esse vídeo eu peguei do YouTube, do canal do YouTube, de um protestante, ex-protestante, que se converteu à Igreja Católica, à Igreja Verdadeira, certo? Com estudos que ele fez. Ele hoje é católico e continua a proclamar a nossa fé. E eu vou deixar aqui o link do canal dele, certo? Que é Paulo Leitão, para que você também navegue na internet, no canal dele.